E não se esqueça de se inscrever aqui no canal dos sócios. E também curtir esse vídeo para não precisar te xingar. Mas vamos pegar o orçamento secreto, porque muita gente até fala, isso aí é um slogan que pegou, embora tenha realmente algo secreto ali dentro. Sim. A gente estava conversando antes de começar o podcast, se quiser explicar para as pessoas o que é esse orçamento, porque o pessoal já trata como se fosse um esquema de corrupção. Sim. Então, vou ser muito honesta em relação ao orçamento secreto. Depois eu até quero ouvir sua opinião sobre isso, Bruno. Mas, assim, o orçamento secreto ele não é ilegal. Inclusive, ele está lá para quem quiser, no portal da transparência, na lei orçamentária, bem delimitado. O que é? É um dinheiro que o relator do orçamento, que é um deputado, dispõe para distribuir entre parlamentares, prefeituras, ministérios, etc. Não sei exatamente como é a regra de distribuição em relação a isso, as instâncias de distribuição. Mas o orçamento, que aumentou muito, realmente, houve uma votação para aumentar esse valor, sempre existiu o orçamento, as emendas de relator, que é a RP9, que é esse chamado orçamento secreto, elas sempre existiram, o valor era muito menor, houve uma votação para aumentar absurdamente esse valor. De fato, o presidente da República vetou 2 vezes, se eu não me engano, mas acabou sendo aprovado no Congresso, que é um dinheiro que o relator do orçamento dispõe para distribuir entre os parlamentares, digamos assim. O que existe de secreto nesse orçamento? Apesar dele estar previsto na lei, todo mundo conseguir ver que existe esse dinheiro, todo mundo consegue ver, inclusive, onde esse dinheiro está sendo empenhado e quanto desse dinheiro está sendo empenhado. O que a gente não consegue ver é quem empenhou, digamos assim, qual foi o deputado que designou esse valor. Inclusive, muitos deputados estão se colocando voluntariamente, expondo, eu peguei tantos por cento do orçamento. Existe, eu acho que um pedido para o Supremo divulgar todos os nomes, mas parece que ainda não foi acatado. Mas, deveria ter mais transparência. Deveria, eu concordo. Eu acredito que deveria ter transparência. Quem botou tantos milhões de reais em tal prefeitura, ou para comprar trator, ou para comprar equipamento na escola, na prefeitura tal, eu acredito que deveria ter 100% de transparência sobre quem foi o deputado responsável por designar esse valor das emendas. Não existe quem, existe quanto, existe para onde, não existe quem. Mas isso não tem relação com o presidente da República. Óbvio que eu não vou ser puritana de dizer que, mas são a maioria é para deputados que estão favorecendo a base do governo, porque existe uma negociação entre o governo e o relator, etc. Pode acontecer, sim. Pode acontecer. Isso existe. A gente vive presidencialismo de coalizão, o governo se articula com o Congresso, toma lá da cá. Isso existe, sim. Não vou ser puritana de dizer que não existe. Mas, de fato, o aumento foi vetado pelo presidente Bolsonaro, foi vetado 2 vezes, porque ele não queria abrir mão também desse dinheiro que antes ficava com o executivo e depois passou para o parlamento. Então, qual é o presidente que vai querer abrir mão de dinheiro, de recurso para o Congresso? E, de fato, existe essa parte secreta da gente não saber quem é. Mas isso não veio do presidente da República. Agora, uma pergunta, porque o PT usa bastante esse argumento do orçamento secreto. Muito. Mas os deputados do PT votaram a favor dele? Sim, votaram a favor e usam o dinheiro do orçamento. Como é que é essa dissonância cognitiva, então? O cara falar, você aprovou aquele absurdo que eu uso e votei a favor. Sendo que ele não aprovou, ele vetou. Como é que se explica isso? Eu acho narrativa, construção de narrativa, que é o que eles fazem muito bem. Tem poder quem conta as histórias. Eles estão contando essa história muito bem contada. E eles são contada. muito bons nisso, né? E aquilo que você falou, orçamento secreto pegou realmente, pegou muito. As pessoas replicam isso, eu recebo mensagens sobre isso direto. Eu ia até gravar um vídeo sobre isso, só que como de fato existe essa parte secreta e que eu não concordo, falei, cara, eu não vou gravar um vídeo defendendo, porque as pessoas queriam que eu defendesse a ferro e fogo, o orçamento secreto. Eu falei, eu não vou gravar um vídeo defendendo algo que eu acho que precisa de ajuste realmente, entendeu? Por que eu não posso saber quem foi o deputado que empenhou o valor, entendeu? Eu acho que tem que ter 100% de transparência. Realmente ainda não tem. Tá lá no portal da transparência, mas regra, não tá tão transparente. A regra tinha que prever isso, tinha né? Que prever Quer dizer, isso. Cada deputado que recebesse um valor, ele tinha que ser nomeado. E o rastro do dinheiro tinha... Assim, em termos de corrupção, né? O Congresso aprovou a regra. O Congresso, portanto, os deputados recebem um dinheiro. Quer dizer, não existe nessa relação nenhum tipo de corrupção. Então, a gente não pode comparar o que está acontecendo com a corrupção que foi demonstrada... Com o mensalão, por exemplo. Com o mensalão, petrolão, nada disso, tá? E tem uma coisa aqui. O Lula não foi... Quer dizer, os processos foram extintos e tudo mais, foi o tal desse condenado, mas um monte de gente foi julgada, processada, condenada, cumpriu pena de prisão e devolveu o dinheiro. Exatamente. Tá? Devolveram menos, esse pessoal devolveu menos do que deveria, mas devolveu.
Então, assim, o esquema de corrupção... Era recurso desviado, né? As pessoas têm que lembrar. Eu vejo jornalistas direto colocando orçamento secreto e mensalão no mesmo barco. Assim, o mensalão era dinheiro desviado de superfaturamento, dinheiro público desviado através de superfaturamento. O orçamento secreto é dinheiro previsto na lei, designado na lei orçamentária. Então, assim, apesar de eu também considerar um valor muito exorbitante, talvez imoral, não é ilegal. Tá lá, para todo mundo ver. Então, como você pode comparar um orçamento, que o nome próprio já diz, é um orçamento que está lá para ser usado, com um mensalão, que era corrupção pura e explícita. Isso, do ponto de vista da briga política, funciona muito bem, porque você vai igualar duas coisas que não podem ser igualadas. Tá? O que pode haver corrupção é depois que o dinheiro sai e vai para os lugares. Tá? Aí, vai os haver, esquemas, com certeza. Os esquemas, com certeza. Cara, não tem jeito. Aí o que você E pode... como você vai controlar isso também, né? Assim, você vai colocar a responsabilidade em uma pessoa do dinheiro que foi desviado na prefeiturazinha lá. Óbvio que o governo tem que ter uma gerência sobre isso e tudo mais, mas eu acho que grande parte do que poderia ajudar nesse controle seria justamente designar o nome do parlamentar aqui. Porque a partir do momento que você nomeia, você também coloca uma responsabilidade em cima da pessoa, né? Pô, eu tô te dando tantos milhões, todo mundo tá vendo que eu tô te dando, meu amigo. Então faça um negócio direito. A partir do momento que a gente não vê quem colocou, abre muita margem para realmente desvio. Enfim. E aí a gente entende por que não foi colocado na regra, para não aparecer o nome. Exatamente. Entendi. Mas são duas coisas inigualáveis. É possível fazer essas críticas, que são críticas legítimas. É possível dizer, e até se descobrir depois, que houve corrupção na aplicação do dinheiro. Ninguém vai ser inocente de achar que não tem. É possível até dizer que há uma compra de apoio, tá? Da base aliada. Tudo isso tá dentro do jogo. Agora, dizer que é corrupção equivalente ao mensalão e petrolão, aí faz parte da briga política, é loucura completa. Eu tô vendo aqui, teve um post que o proporção é bizarro, é isso que eu gostaria de que as pessoas tivessem noção. Não, sim, foi um esquema de corrupção com dinheiro desviado, o outro é algo que é legal, embora... com certeza vai dar margem à corrupção. Eu até peguei aqui um post do Vinícius Poit. Legal, previsto que não vem do presidente da República, né? É importante frisar. Sim, que ele tentou vetar, inclusive. O Vinícius Poit, ele concorreu aqui em São Paulo para governador, ele era deputado federal pelo Novo, e ele falou aqui sobre essa questão do orçamento secreto e fez um post falando que está aberta a primeira temporada de prisões, porque... Já faz um tempo, 6 dias que ele fez o post, mas no Maranhão, 2 irmãos foram presos sob suspeita de corrupção no SUS, em cidades de todo o estado, num esquema envolvendo 69 milhões, e esse dinheiro veio desse orçamento. Então, algum deputado mandou para lá, quando chegou na ponta da linha, talvez até com conivência desse parlamentar, o dinheiro foi gasto de uma maneira a gerar, né, ganho pessoal para essas duas pessoas e desperdício de recurso público. Agora vai haver um processo de corrupção e certamente vão chegar no nome do parlamentar que empenhou esse dinheiro, com certeza. Essa regra tem que estar aberta, porque senão o deputado que não é corrupto, que usou aquele dinheiro de forma honesta, vai entrar no rodo, no buraco. Né? Agora, tem uma discussão que me interessa mais... que essa, quer dizer, interessa mais, não seria a expressão correta, mas que eu acho que é uma discussão que precisa ser feita. Quer dizer, por que esse dinheiro tem que estar no executivo para passar por deputado para chegar nos estados e municípios? Esse dinheiro não tem que estar aí. Sim. Quer dizer, a estrutura tributária está errada. Esse dinheiro não pode sair dos municípios e dos estados para entrar no cofre da União, para que o presidente redistribuir e ficar deputado federal como despachante dos seus estados, se reelegendo. Quanta margem a gente dá de escoamento, né, para esse dinheiro ir? Não, é inacreditável, porque você deve ter não tem corrupção para chegar lá, porque é direto, né? Mas depois, para voltar, e não volta também na mesma proporção. Então, essa discussão que tem que... Muitos estados, inclusive, reclamam disso, né? Que dão milhões, bilhões para a União e que a União nunca devolve o tanto que ele, enfim, entregou. Pois é, então a discussão que tem que ser feita não é esse orçamento secreto, não é isso. A gente está falando de uma coisa lateral que está tentando resolver o problema, que é pegar mais dinheiro para botar nos estados e municípios, da pior forma possível, né? Que dá margem a esquema de corrupção fácil, sim, fácil. A discussão é como fazer, do ponto de vista legal, para que esse dinheiro não saia para os cofres da União. Bom, você trabalha na sua cidade, o dinheiro vai ficar ali. Dá uns 50 centavos para o presidente, aí você muda a estrutura toda. Deputado não tem assessor, se quiser ter assessor, vai contratar com salário. Né? Presidente da República não vai morar em um palácio. Se quiser morar em palácio, a gente volta, restaura a monarquia. Né? O imperador vai morar no palácio.
Pô, no Reino Unido, cara. Aliás, eu cheguei atrasado aqui me justificando, porque a primeira-ministra do Reino Unido resolveu renunciar. Quando eu tava saindo de casa, eu tive que... Mentira! E eu tava aqui e perdi isso. Pois é. 10 minutos antes de eu chegar, eu tinha 44 visto... dias de governo. 10 minutos antes de eu chegar, eu Não tinha tava visto sabendo. um jornalista falando, parece que Liz Truss não vai durar muito no cargo. E aí, enfim, cheguei aqui no horário, e aí... e perdi esse furo. Mas só para complementar essa questão desse primeiro, né, descobrimento de corrupção, não sei se foi o primeiro ou não, mas enfim, desses 69 milhões... Aqui o Pote ele colocou no post que na cidade de Igarapé Grande, de 12 mil habitantes, eles viram um esquema de corrupção lá com essa questão da saúde do SUS, desviando 7 milhões de reais. Porque lá, supostamente, teriam sido feitos 12,7 mil exames de radiografia da mão. A cidade tem 12 mil habitantes. Isso colocaria a cidade no 4º lugar do Brasil ao realizar esse tipo de exame. Perderia para São Paulo, Porto Alegre, às vezes tem algum BH. fenômeno que as pessoas lá trabalham muito mais usando a mão. Qual que é a mão de obra lá de... Então, é só para concluir que, com certeza, concentração de muito recurso na mão de pouca gente vai dar margem a ou desperdício ou corrupção, como acontece vez ou outra. Mas associar isso com, é o maior esquema de corrupção do Brasil e o Bolsonaro está envolvido porque está acontecendo no governo dele, sendo que ele tentou vetar, é um pouco de forçação de barra para, como você disse, igualar os dois polos, né? Porque o cara pensar, o Lula é corrupto, mas o Bolsonaro também. O Lula desviou recurso, fez o mensalão. Não, aqui tem orçamento secreto. Se você coloca os dois como iguais, a decisão vai para outro aspecto, como, por exemplo, simpatia. Não, o Bolsonaro fala muita coisa errada e o Lula é um pouco mais polido. Então acaba votando no outro.